Pastor Lucas, você está aí? Oh, Pastor Lucas, né? Você aí? Tudo bem? Tá mudo aí, homem. Eu recebi de João Batista, o nosso profeta, aí no fundo. Eu recebi o seu vídeo, tá? Eu vou passar amanhã, viu, Batista? Eu tenho alguma coisa para passar amanhã agora. Muito obrigado. Eu tenho guardadinho aqui para mim passar amanhã. Pastor Lucas, como você está? Bem, graças a Deus. Estamos aqui felizes. Tá bom, então vamos começar já. Já peguei 5 minutos do seu tempo aqui. Agradecemos, Senhor, por Senhor ter trazido o pastor Lucas aqui e pedimos ao Senhor que o Senhor, então, agora, que as suas palavras saíssem da boca do pastor Lucas para todos nós. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, irmãos. Vamos continuar a nossa jornada aqui, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo o Senhor Jesus. Nas 2 vezes que nós já tivemos aqui, falando sobre a caminhada com o Senhor, falando de crer, né, no Evangelho, aceitar o Senhor Jesus, né, saber que Ele perdoou os nossos pecados. Então, agora nós vamos pensar sobre o que o Senhor nos oferece para essa jornada, né? O Senhor nos prometeu dar o seu Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é aquele companheiro que vai estar conosco, né? Nessa jornada nós cremos, recebemos o Senhor Jesus Cristo e recebemos também no momento que nós cremos, né? Como é que você sabe que você recebeu o Espírito de Deus? Porque você creu, porque a fé é dom de Deus, não veio de você. A fé é dom de Deus. Então, no momento que você creu porque também o Espírito Santo deu a capacidade para você crer em Jesus, né? E aí começa o seu relacionamento com Deus. Agora você tem a comunhão, né? Deus morando dentro de você, não é como no Velho Testamento, que Deus falava de fora, né? O profeta ouvia de fora a voz de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos manter essa comunhão, né? Através da nossa vida de oração, da nossa vida de comunhão, de amar, né? De viver em alegria, dando os frutos do Espírito. E o Senhor vai nos acompanhar em todas as nossas jornadas. Estarei convosco todos os dias, como ele diz, né? Aquele que crê em mim, né, terá a vida eterna. E o Espírito Santo une-se ao nosso espírito, né? E nós passamos a ser um com Deus, né? A própria palavra fala em Romanos que o Espírito de Deus se une com o nosso espírito, nos tornamos um com o Senhor. E aí o Espírito, sendo um com Deus, começa a trabalhar na nossa alma. A nossa alma começa a mudar os aspectos do nosso coração, né? Por quê? Porque a nossa alma antes ela olhava para a carne, ela olhava para o mundo, né? E quando você crê em Jesus, a sua alma agora vai se voltar para o Senhor e vai se voltar para o reino e não mais para fora, né? Quando você olhava as coisas ao seu redor e tinha a referência do que estava fora, agora você tem a referência do que está dentro de você, né? E a palavra de Deus diz que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então, nós temos o Espírito de Deus maior do que qualquer ser que existe do lado de fora, né? Então, o Espírito Santo de Deus é esse amigo consolador que representa, ao mesmo tempo, a presença do Pai e do Filho. Amém? Então, em João 14, verso 23, né? O Senhor fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, a morada que nós nos tornamos para Deus é o nosso coração, e o Espírito Santo representa a pessoa do Pai, né, e do Filho, Jesus. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo representa essas duas pessoas dentro de nós. E aí, em outra passagem, ele fala assim, né?
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Né? Então, o Espírito Santo passa a habitar conosco e está conosco todos os dias. E essa é a grande confiança que nós temos, porque agora nós queremos amar. E para amar, nós queremos conhecer, né? Nós não conseguimos amar quem nós não conhecemos, né? Nós temos que crescer no conhecimento. E esse conhecimento que nós vamos acrescentando a cada dia vai nos transformando. Todo conhecimento que nós adquirimos da pessoa de Deus não é conhecimento como um conhecimento na escola, né? Na escola você aprende geografia, física, matemática, inglês, português, né? E aquilo lá não muda você, né? Você pode estudar anos e anos na escola e não muda nada. Mas o conhecimento de Deus, ele muda você. Você conhecendo a Deus, como ele é, como ele age, o que ele pensa, como ele sente, aí você começa a imitá-lo. Você começa a fazer as coisas como ele faria. E onde você vai conhecer ele? Na palavra. Lendo a palavra. Então, é aconselhável você ler primeiro o Novo Testamento, conhecer Jesus e voltar lá no Velho para poder entender como Jesus interpretaria. Por quê? Porque a Bíblia ela tem várias interpretações, mas só tem uma, que é a de Jesus, que é com os olhos do Espírito Santo de Deus. E quando você faz isso, você procura saber o que Jesus pensava a respeito, como ele resolvia aquele problema, como ele resolvia, né, aquela pegada que eles faziam, aquela pegadinha que eles colocavam em Jesus, né? Como que ele se saía daquilo. Aí você começa a pensar quão sábio era o Senhor e como ele conhecia ao Pai profundamente. E aí você fala assim, eu quero também isso para mim, eu quero ser como o Senhor Jesus, eu quero amar como ele amava, eu quero andar como ele andou, eu quero perdoar, eu quero viver em comunhão com ele e com o Pai. Então essa é a escola espiritual que Deus vai colocar você para aprender todos os dias da sua vida por meio do Espírito Santo de Deus. E aí vem o amadurecimento. O amadurecimento é algo que não tem como você adquirir no estalar de dedos, né? Não é uma coisa pronta, tem que ter uma história, tem que viver ela, tem que passar por um trajeto e tem que fazer as coisas acontecerem. E você vai caminhando e se rendendo e pedindo a Deus a orientação e clamando, né? E o Senhor vai transformando você. Vai ter momentos de provação, momentos de testes, né? Deus vai colocar você em testes, mas não é para te reprovar, não é para te derrubar, é somente para você crescer, né? Você não vive mais no acaso, né? Quando as pessoas vivem no mundo, se você olhar para o mundo hoje, as pessoas estão vivendo o acaso. O acaso está tomando conta da vida de todo mundo, né? Pode, por acaso, acontecer isso, pode, por acaso, acontecer aquilo, né? Mas na vida do cristão, o acaso acaba. Tudo tem um propósito. Tudo que você começar a passar, né, a viver, vai ter um propósito, né? Você não vai ficar enfermo à toa. Até a enfermidade vai ser usada para moldar você, para ensinar você, né? As dificuldades financeiras também vão moldar o seu caráter. Você vai aprender a colocar-se na presença de Deus, depender dele para tomar suas decisões. Você vai viver em conformidade à vontade dele, porque ele está vendo de cima e você está andando aqui na terra. E ele está vendo o perigo lá na frente e você não, está andando pelo caminho e não vê. Então, você vai depender dessa visão maior que Deus tem na caminhada sua, para você não errar, para você não cair em armadilhas, né? Para o inimigo não desviar você do caminho, tá certo?
Então, essa é a escola da vida que o Espírito Santo vai estar matriculando você, vamos falar assim, né? E ensinando você no dia a dia. Aí a leitura da palavra de Deus vai ser gostosa, porque é um momento de comunhão, é um momento de alegria, de você estar conversando com o Senhor, né? É um momento de você abrir o seu coração, é um momento de você contar para Ele as coisas que você não contaria para ninguém, né? De você contar os seus segredos, de você confessar as coisas mais íntimas, as dores profundas da sua alma, e o Senhor Jesus vai trabalhando, né? E aí você vai lendo a palavra de Deus e vai coletando na palavra aqueles versículos que vão servir para você naquele momento, naquela hora da angústia, da dor, da tristeza e até da alegria também, porque alguns versículos vão saltar da Bíblia e vão trazer alegria, contentamento, porque vai lhe dar confiança, vai lhe dar certeza, né? E você não vai mais ficar duvidoso, olhando para um lado para o outro. Você vai seguir um caminho reto, dependendo do Senhor totalmente, né? Na sua vida do lar, amorosa, afetiva, com a família, com o esposo, com os filhos, a financeira, né? O seu trabalho, as suas amizades, os seus passeios. Então, o Senhor vai permear toda a sua vida e vai lhe dar grandes alegrias. Por quê? Porque Ele vai estar ensinando para você o melhor. Você desfrutar o melhor. E no momento da dor, da dificuldade, você vai ter a quem recorrer, porque você está em relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, você vai crescer, vai amadurecer e vai saber as respostas que a vida te colocar nas perguntas dos desafios, né? O próprio Espírito Santo vai mostrar na palavra as respostas para as suas angústias. Então, é isso que vai acontecer nessa jornada, né? Então, nós estamos aqui para sermos transformados de dentro para fora e sermos tratados pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, porque cremos, amamos o Senhor, não queremos magoá-lo, não queremos entristecê-lo, não queremos fazer nada contrário à sua vontade, queremos agradá-lo de todo o nosso coração, não deixar espaço vazio, né? Às vezes, né, é mais fácil para a mulher, né, ter essa disposição de amar ao Senhor de todo o coração do que os homens. Os homens, às vezes, são mais endurecidos. Vocês podem ver nas igrejas quem vai nas reuniões de oração. A maioria são as mulheres, né? Tá certo? A maioria são as mulheres. Mas também os homens precisam desenvolver esse relacionamento de amor com o Senhor, né? De depender, de se deixar guiar pelo Espírito Santo, né? E aí nós vamos permitindo, porque Deus, ele não invade o nosso coração, ele não vai fazer nada para você forçado, ele vai perguntar para você se você quer e se você vai permitir, né? E nós vamos perseverando nele. E o Senhor vai nos transformando a sua imagem e semelhança, e a vida eterna vai brotar em nós. E no final da nossa jornada, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, pela transformação que o Senhor vai fazer nesses últimos dias, nós entraremos no reino dos céus. Então, irmãos, perceba que a sua vida na presença de Deus, ela começa se tornando uma vida com significado, uma caminhada gloriosa, né? Um caminho que muitas vezes vai ser apertado. Por quê? Porque vai requerer de você renúncias, renunciar coisas da sua carne, do seu velho homem. Vai ter momentos assim, de aperto, de angústia, momentos de dúvida, mas a chave para sair de todos esses problemas é guardar o coração e sempre voltar-se para Deus. Sempre, independente do que aconteça. Você vai sempre
precisar voltar aos pés do Senhor. E essa dependência, ela vai ser algo que vai construir você, né, à medida que você vai mergulhando no conhecimento de Deus, mais luz vai entrando dentro do seu coração, mais luz vai entrando dentro do seu entendimento e vai transformando você à imagem e semelhança dele, que é o propósito pelo qual ele nos criou, né? Ele nos criou para isso, para sermos a imagem e semelhança. E aí nós vamos brilhar, o Senhor Jesus brilha, literalmente, a sua pele brilha, o seu rosto brilha, o seu corpo está glorificado, né? E nós seremos semelhantes a ele com um corpo glorificado também, né? Vamos enfrentar as lutas nesse mundo? Vamos, porque nós teremos que testemunhar que o reino é real, que o reino é real, que Jesus é verdadeiro, que ele vive, que não é um conto de fadas, que não é uma religião, é um reino que se estabelece em nós e brota. E às vezes algumas pessoas não vão entender isso. Algumas pessoas vão odiar você, vão perseguir você, vão maltratar você, mas você vai ser sempre vencedor, porque não haverá barreiras. Até mesmo seus inimigos se converterão, cairão de joelhos aos pés do Senhor, confessando que Ele está na sua vida. Então, irmãos, esse é o convite da jornada que o Senhor tem para nós, né? Nós falamos da nossa conversão na primeira vez que nós estivemos aqui. O pastor Jones, na semana passada, falou da simplicidade de receber o reino de Deus. Eu falei das dificuldades que o coração tinha de abrir-se para Deus, né? De confessar, de deixar o Senhor trabalhar, de se render. E agora estamos falando sobre a morada do Espírito de Deus em nós, sobre como isso acontece, sobre como o amor de Deus se estabelece, sobre como a comunhão com Deus acontece, sobre o relacionamento que vai se entremeando cada vez mais, né? É como um casamento, e nós somos a noiva. E um homem e uma mulher, quando eles se conhecem e eles começam a viver juntos, eles começam a se tornar um, né? Um, a cada dia um, né? Pensando igual, sentindo igual, tendo os objetivos iguais, os sentimentos iguais, né? Assim também, o Senhor e você, né? É preciso que isso aconteça. Se isso não acontecer, irmãos, sua vida não está espiritualmente saudável. Porque é saudável que você se relacione com o Senhor. Então, quando você for tomar a Santa Ceia, que fala assim, tomai a Santa Ceia dignamente, não é assim que você, eu não peca, e ali eu não posso ter pecado. Não, é porque você está em relacionamento com Deus. Se você está em relacionamento com Deus, você pode tomar. E tenha coragem, que é por causa dos seus pecados que você vai tomar. Senão o sangue de Jesus não limpa. Se você não recuar, você não está usando o sangue. Entende? Então, conhecer o corpo de Cristo. O que é reconhecer o corpo de Cristo? Saber que você tem relacionamento com Ele, você está em relacionamento com Ele. Quando você tem relacionamento com Jesus, esse relacionamento é tão íntimo, você começa a perceber quem ao seu redor também tem. E você começa a discernir, aí você sabe quem são os seus verdadeiros irmãos na fé. E aí você discerne o corpo de Cristo na Santa Ceia. Entende? Então é isso. É uma coisa simples, é igual à vida, né? É igual a um casamento. Amar a Jesus é igual a um casamento. E olha, que maravilha, né? Normalmente os maridos já levam a esposa para casa e ali a vida fica difícil, né? E aqui, com o relacionamento com Jesus, a vida está um pouco difícil, mas depois vai ser uma, vamos dizer, uma comunhão plena, né? Eterna, não tem como Paulo fala que a gente não tem como medir, né? A glória que em nós há de ser revelada, né? E o amor de Deus de nos criar, né? De nos fazer participante dele, de querer
se colocar dentro do nosso coração e brilhar, né, em nós, nos fazer semelhantes a Ele. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, a vida tem significado. Né? Você não vai viver mais à toa, aquela vida inútil, que você não sabia para que servia. Né? Agora você serve para ser um amante de Jesus, um adorador, um filho fiel, um servo fiel, mas um filho também, né? Você vai temer e vai amar, não só temer, né? E não só amar, porque Deus é santo. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que nós temos para vocês hoje, né? Sobre conhecer os santos e viver essa grandeza do santo dentro de você. Amém? Pastor Lucas está em fogo! Maravilha, que lindo isso que você falou, né? Realmente é muito simples, né? É muito simples o Senhor Jesus, é muito simples o caminho dele. A gente complicou tudo. Complicou tudo. Não, muito complicado. Muito complicado mesmo. E muito lindo, então muito obrigado, pai. Eu vou pedir uma oração ao Senhor aqui, e eu acho que vou tocar o pastor, o profeta Batista, se ele estiver aí, eu vou passar ele hoje. Está aqui é bom que numa câmera só. Eu vou chamar ele. Vamos pedir a benção aqui. Pai, agradecemos por o Senhor estar aqui, ter se manifestado na Gislene, na Julinha, no pastor Lucas, no pastor Jones, e agora também o nosso profeta Batista. Muito obrigado, Senhor. Como é grande a tua presença, como a alegria do Senhor move em todos, Senhor. Como é grande, maravilhoso, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor tem falado. Pedimos a tua bênção sobre agora, sobre o pastor Lucas, que o Senhor abençoasse ele, Senhor, em todos os lugares que ele for, Pai. Em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Aqui o nosso amigo João.